Marcos capítulo 5, verso de número 36. Você encontrou? Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diz misericórdia. Em Marcos capítulo 5, verso de número 36, está escrito assim: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Essa palavra é uma palavra muito forte, querido, que é algo assim que é capaz de resolver a vida do ser humano. Então, principalmente desse irmão Jairo. Então eu gostaria de ler mais uma vez, amém, querido, para ficar realmente gravado em nosso coração. Diz assim: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Fala assim comigo: crê somente. Com seus olhos fechados aí no teu lugar, com seus olhos fechados aí no teu lugar mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, eu oro a Ti, Pai, nessa noite. Eu te peço, Pai, que, como sempre, o Teu Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, esse que está sempre conosco todos os dias, Deus, nos acompanhando, nos ajudando e abrindo, Deus, a nossa visão para o Teu reino e para o Teu Evangelho. Eu te peço, Pai, que a Tua palavra, Deus, possa ser transportada, Deus, a cada coração. Como cada filho Teu veio buscar, Deus, algo do Senhor nessa noite. Não veio buscar de mim ou de algum irmão que está do nosso lado, mas do Senhor, porque estamos aqui por Tua causa. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra, Deus, possa encontrar um lugar em cada coração e possa repousar e possa frutificar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, há uma pergunta que muitas vezes nós não falamos exatamente dessa forma, ou talvez usando essas palavras, mas é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos e quase sempre se fica sem resposta. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Eu me lembro que quando a Ana Paula e eu era pequena, nós assistíamos muito Esmilinguido, as formiguinhas, hoje é difícil ver por aí. Foi vendida a empresa e tal, enfim. Mas dentro de alguns problemas que as formiguinhas elas estavam passando, elas buscavam o Criador dava a resposta para elas, né? E a solução para aquilo que elas estavam precisando, dentro daquilo que estava acontecendo. E até então, uma das formiguinhas, ela disse assim, que a melhor coisa que se faz quando não se sabe o que fazer é dormir, né? Mas assim, cada pessoa tem uma reação diante daquilo que acontece. Cada pessoa ela reage de um jeito, de uma maneira. É por isso que não dá para tratar todas as pessoas da mesma forma. Não, né? A pessoa chega, por exemplo, com dor de cabeça, por exemplo, no médico, ele pede exames, né? Primeiro ele precisa saber realmente o que tem dentro da pessoa, como cada pessoa ela é, alguma reação, enfim. 10 pessoas, por exemplo, chegam falando a mesma coisa. O médico vai, né? Faz isso aqui, né? Não é assim, funciona. Então ele trata diferente. Nós que muitas vezes na mania de médico, assim, acabamos tratando também dessa forma, né? Dói a cabeça, o pessoal fala assim: toma tal remédio que é bom. É bom para aquele, mas para o outro pode ser que não seja, não receba da mesma forma, né? Assim como até mesmo o alimento. Que eu trabalho na empresa, tem uns 4.000 funcionários, deve ter mais ou menos agora. E de vez em quando acontece lá de um pessoal, uma leva, passar mal com um tipo de alimento, mas os outros não, que comeram o mesmo alimento, né? Mas enfim, dependendo de como a pessoa ela recebe. Então, querido, aqui a palavra do Senhor nos fala a respeito não simplesmente de uma pessoa, não simplesmente de um membro, não simplesmente de um judeu, mas fala a respeito de quando se fala a respeito de um principal da sinagoga, eu imagino alguém que seria autoridade naquele lugar, e assim era Jairo. Então, querido, mas Jairo, ele sendo um dos principais da sinagoga, ia também algumas perguntas que muitas vezes se faz quando se serve a Deus, porque quando a pessoa não serve a Deus e acontecem problemas, ela já joga tudo para a cabeça dela mesma, né? Eu sou assim mesmo e é assim, não tenho sorte. Mas quando, por exemplo, a pessoa é de Deus
e algumas coisas que talvez não agradam a ela, né? E muitas vezes acontece, muitas vezes ela assim, puxa, mas e Deus? Onde é que Deus está no meio de tudo isso? Mas nós entendemos, querido, que muitas vezes nós precisamos ser forjados, muitas vezes nós precisamos ser tratados, muitas vezes nós precisamos, querido, ser trabalhados. Sair daquele estado de matéria bruta, quando você acha, por exemplo, um diamante, é um negócio muito feio. Tem que conhecer realmente para saber que aquilo é um diamante. Se você chuta na rua, você chama um diamante bruto, matéria bruta. Você fala, isso aqui não vale nada. Mas para quem conhece, fala, não, isso aqui é precioso, né? Então, da mesma forma, aquilo quando é trabalhado realmente, e quanto mais se trabalha, mais vai entender realmente que aquilo tem valor, assim também nós entendemos na própria vida do cristão. Quanto mais o Senhor trabalha realmente, querido, você pode ter certeza que não haja valor, não que não se tenha um valor antes do trabalhar de Deus, mas é que não dá para ser reconhecido, querido. Porque quando o Senhor ele põe a mão, ele faz com que as coisas realmente venham a acontecer, amém, querido? Você tem valor desde que você nasceu, mas quantas vezes você já olhou para baixo com a palavra negativa que alguém liberou sobre a tua vida, mas você só entendeu que aquelas palavras negativas não tinham valor quando você conheceu Jesus, e Ele autentica, querido, aquilo que nós somos diante dEle, sabe, nossa identidade diante dEle. E aqui, quando fala a respeito de Jairo, eu acho muito interessante sobre isso, e a Bíblia é um livro assim, fascinante, ela encanta. Por quê? Porque ela não esconde, querido, dos homens de Deus, daqueles que serviram no altar, daqueles que eram reis, daqueles que eram profetas, a Bíblia não esconde a fragilidade deles. Poderia esconder a fragilidade de Paulo, por exemplo? Não, o maior de todos os evangelistas, Paulo, ele era um homem forte, não, irmãos, ele também era dotado de fraquezas, ele tinha também suas limitações, alguns impedimentos que aconteceram na sua vida. Você olha, por exemplo, para o profeta Elias, aquele sujeito, aquele irmão que fez fogo descer do céu, consumiu, matou os profetas de Baal e tantos outros profetas, e daqui a pouco, amando de Deus, e daqui a pouco, batalhões de 50 soldados, depois mais 50, e você fala assim, esse homem não tem problema, esse homem é poderoso na sua fé. Não, querido. Há dias na nossa vida, querido, que muitas vezes, muitos questionamentos, eles acontecem, e é um conflito que muitas vezes nós vivemos. Então Jairo, sendo um dos principais da sinagoga, querido, a filha dele, ela adoeceu. E quando a filha de Jairo adoeceu, ele foi, querido, buscar a presença de Jesus. Porque, querido, uma coisa é nós não sabermos o que fazer. Algumas pessoas até comentam, você não precisa dar resposta para tudo quando alguém te perguntar, seja relacionado à palavra, ou enfim, você não precisa ter resposta para tudo quando alguém te perguntar, mas você precisa saber onde você vai buscar. Agora, por exemplo, mas Jairo, ele não tinha resposta para aquilo. Puxa, minha filha é doente, eu sou um dos principais da sinagoga, e em um outro evangelho diz, foi ele que edificou a sinagoga, ele construiu essa sinagoga. Então era alguém que tinha um crédito diante do Senhor. Como é que o Senhor permite que isso vai acontecer para Jairo? Se era um homem abençoado de Deus, querido. Jairo poderia até mesmo a princípio não saber o que fazer, porque a filha dele estava enferma na casa dele. Uma coisa eu comento sempre, querido. Quando há alguém enfermo na nossa casa, e nós dissemos assim, por exemplo, guarda isso no teu coração. Eu não vou na igreja não, porque eu vou fazer companhia para o doente, Deixa eu te fazer uma pergunta, tua companhia vai resolver alguma coisa ou não? Vai sarar o doente ou não? Jairo poderia dizer assim, vou fazer companhia para minha filha, eu estou aqui, filha, não se preocupa não, o paizão está aqui, e ela vai continuar doente, com o paizão lá do lado. Não, querido, mas Jairo tomou uma atitude sábia. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia muito bem quem poderia fazer algo por ele. Então, quando muitas vezes olhamos para algum cenário, e isso parece estar tão longe de nós, tão longe do nosso alcance, entramos realmente debaixo de uma limitação, e muitas vezes nos sentimos impotentes diante de situações, sim, mas nós precisamos entender e acreditar que nós temos um Deus querido que é todo poderoso, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele pede para que nós venhamos a contar com Ele, amém, querido? Nós somos limitados, mas o anjo, querido, quando ele chega diante de Abraão,
Sara, quando o anjo lhe diz, olha, Sara, ano que vem, diz para Abraão, e Sara ouve atrás da porta. Não sei por que Sara estava atrás da porta, não sei o que acontece isso. Mulher não fica atrás da porta ouvindo conversa, né, irmãos? É coisa da Bíblia, né? Existe isso, irmãos? Tem coisa que eu acho que é só do tempo da Bíblia, fica atrás da porta. Quando você ficar, só diz sim ou não no teu coração, não levanta a mão não, mas quando você ficar atrás da porta ouvindo conversa, atrás da parede ouvindo conversa, deixa eu ver o que vai falar. Né? Sara estava atrás da porta ouvindo a conversa, diz a Bíblia, e o anjo disse para Abraão, Abraão, ano que vem eu vou voltar aqui, você vai estar com o filho nos braços, Abraão. Sara riu. O anjo perguntou para Sara no fim da conversa, existe alguma coisa impossível para Deus? O anjo perguntou, existe alguma coisa impossível para Deus ou não? Para o homem, muitas, para Deus, nada. Tudo é possível para o Senhor, amém, amado? Não há cenário, querido, nenhum que Deus possa olhar e dizer, isso não tem jeito. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E querido, Jairo, ele foi buscar a presença do Senhor Jesus. Só que, irmãos, eu ia comentar a respeito de outras pessoas também, mas eu vou focar um pouco mais aqui em Jairo, porque assim, irmãos, principal da sinagoga, o problema na casa, problema no lar, ele foi buscar Jesus, mas como se não bastasse a notícia ruim da enfermidade, que ele não poderia fazer nada, ele, homem, não poderia fazer nada por aquilo, mas como se não bastasse a enfermidade, quando ele está conversando com Jesus, alguém disse para Jairo, eu gostei muito dessa tradução e dessa palavra, aqui no evangelista Marcos, ele diz assim, alguém diz assim, a tua filha está morta, não enfades mais o mestre, não traz mais canseira, não traz mais problema para o mestre, deixa de incomodar Jesus. E às vezes, irmãos, eu falo assim porque muitas vezes, não sei se você já chegou a pensar assim, puxa, mas eu vou incomodar Deus de novo com isso, irmão, sabe? E Deus assim, irmãos, a gente olha para Deus, Ele na qualidade de Pai, eu acho assim bem interessante, Ele na qualidade de Pai, eu não sei assim qual a tua reação, mas eu gosto quando meu filho vem conversar comigo sobre algumas coisas, quando ele vem abrir realmente o coração sobre coisas assim até simples, pai, tal coisa, puxa, eu acho interessante. Primeiro que eu entendo que eu sou importante para ele, porque ele vem buscar uma referência. Segundo que eu entendo que ele quer vencer, ele quer conhecer sobre aquilo, ou ele precisa de uma ajuda a respeito daquele assunto. Ele quer sair do estágio zero, ele quer sair daquele lugar, ele quer avançar. Então cada vez que nós oramos a Deus, nós não estamos incomodando a Deus, mas nós dizemos que nós estamos querendo vencer, estamos querendo passar por aquelas adversidades, por aquelas tribulações, por aqueles problemas que para nós até mesmo são grandes, mas nós sabemos que Deus, Ele pode nos ajudar, e pode nos fazer transpor isso, pode nos fazer passar do outro lado. Os cenários que muitas vezes nós criamos, irmãos, Deus ele simplesmente ignora isso. A palavra do Senhor diz que uma palavra só dele pode fazer com que as situações elas sejam mudadas, amém, irmãos? E Jairo, querido, ali diante de Jesus, quando Jairo ouviu aquele servo que estava na tua casa, era uma coisa muito lógica, irmãos. Se alguém está na casa e diz, olha, a situação é essa, olha, a menina morreu, a pessoa vai acreditar no quê, irmãos? Menina morreu. Ela morreu para o homem, amém, querido? Mas nós conhecemos um Deus que pode ressuscitar qualquer coisa, querido. Nós conhecemos um Deus que pode ressuscitar sonhos, pode ressuscitar esperança, pode renovar, transformar as nossas vidas, sabe, querido? E é interessante, querido, que quando Jairo ele ouve a palavra daquele homem, o que acontece, irmãos? O que acontece? Eu queria que você entendesse isso. O que acontece? Porque até então nós ouvimos, querido, que a situação era pior do que era quando nós chegamos diante do Senhor Jesus. Há algum estímulo, há algum incentivo realmente para buscar Jesus, entendendo nós aqui, querido, que parece que antes as coisas eram melhores do que agora? Há algum estímulo? Porque eu estou indo na igreja, parece estar piorando, né? A palavra do Senhor nos ensina no livro de Provérbios que nós não devemos dizer que os nossos dias passados são melhores do que os dias de hoje, dias atuais. Não é sabedoria dizer isso. Ah, os meus dias passados são melhores. A Bíblia diz que não é sabedoria dizer isso.
Mas os nossos dias, a cada dia na presença do Senhor, nós podemos dizer que são dias de acréscimo, são dias abençoados, amém, irmãos? A cada dia diante do Senhor nós avançamos, nós crescemos, nós aprendemos, querido Senhor, nós vamos galgando, o Senhor, querido, vai nos abençoando, e alguma coisa nós vamos aprender. Então, quando Jairo chega diante do Senhor, Jesus diz assim: olha, Jairo, não temas. E quando eu olho para essa palavra não temas, o sentido original dela, é como que diz assim, não deixe isso te abalar, Jairo. Pega o sentido original, as raizinhas, os fragmentos dessa palavra. Não deixe isso te abalar, Jairo. Não te incomode com isso. Não se perturbe com isso, Jairo. Palavras assim nesse sentido, no original, na palavra não temas. Ou seja, o não temas não simplesmente de não ter medo, mas o sentido de recuar, de se acovardar, ou seja, de ficar simplesmente ali, querido, refém de uma palavra de alguém simplesmente que diz, alguém que não tem noção e que vive simplesmente segundo aquilo que é os olhos naturais. Ou seja, muitas pessoas elas ficam reféns de palavras que ouvem e elas trazem aquilo para a vida dela, e sabe o que acontece? Elas começam a passar exatamente por aquilo, porque elas acreditaram em tais palavras. Tudo na nossa vida, irmãos, é pela fé. A partir do momento que nós cremos nisso ou daquilo, nós nos tornamos reféns daquilo, nós nos colocamos debaixo dessa autoridade, e aquilo passa a ter poder e autoridade sobre as nossas vidas. É por isso que o Senhor nos chama, querido, para crer, e o Senhor nos chama para descansar nele, amém, amado? O Senhor nos chama, querido, para nos colocar debaixo das tuas asas, no seu esconderijo, porque lá, querido, o esconderijo do Senhor, Salmo 91, o esconderijo do Senhor, lá, querido, nós vamos estar livres, estar ouvindo palavras que vão muitas vezes nos escravizar, que vão levar nós muitas vezes, querido, para encruzilhadas, sabe? Que vão levar muitas vezes nós para dúvidas. Então ali, quando se tem duas palavras, por exemplo, você olha para a sua vida, por exemplo, e não vê resposta para aquilo que você ora, e você olha para Deus e você vê dizendo que Deus diz assim, que olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e assim, através de Paulo, você olha, você vê tantas coisas liberadas para a tua vida, mas você parece que não tem nada. No que você acreditaria, querido? Ou no que você levaria para a tua casa? Você prefere acreditar nas coisas de Deus? Ou você prefere acreditar naquilo que é natural, naquilo que é dos homens? Sabe, irmãos, eu disse isso não sei por quantas vezes aqui, mas aquilo que deve acontecer na nossa vida, querido, a última palavra não sai da boca dos homens, não sai da boca do diabo. A última palavra para as nossas vidas, ela sai da boca de Deus. Nós cantamos sempre aqui, basta uma palavra do nosso Deus, para o milagre ou para aquilo que nós estamos buscando acontecer. Uma palavra vindo da boca de Deus. Deus não precisa dizer muito não, querido, porque quem tem autoridade, não precisa falar muito. Ele é autoridade, pronto, e as coisas elas acontecem. Então, querido, Jairo, o que Jairo fez? Jairo se abrigou debaixo da palavra do Senhor. Ou seja, e quando ele chegou, querido, na sua casa, o que estava acontecendo? Exatamente como o moço havia dito, olha, a menina está morta. E essa foi a discussão entre Jesus, né? Ali, ou seja, o conflito. Agora imagine, por exemplo, o está morta e o creia somente. Porque assim, eu falando aqui parece ser muito simples. Mas imagine você a mente de Jairo e a mente de Jesus, e ali juntamente com Jesus, até chegar na casa, né? Ele não disse simplesmente a menina estava ali do lado, não. Mas até chegar na casa dele, o que será que passou pela cabeça dele? Será que ele continuava realmente acreditando? Não, eu preciso crer porque Jesus falou para eu descansar. Ou será que aquele conflito que nós temos, aquele conflito interior que nós temos sempre, direita, esquerda, vou, não vou, acredito, não acredito, é realmente para a minha vida ou não é? Sabe, irmãos? Há uma testificação que nós precisamos da qualidade de cristãos ter, querido. Essa do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, ele testifica a respeito da verdade dele, da palavra dele também para as nossas vidas. E as coisas elas são, irmãos, exatamente como as pessoas elas enxergam. Exatamente como elas enxergam, e elas começam a focar exatamente os problemas começam a crescer, começam a tomar proporção diante dela e começam a se tornar maior que ela, fala, meu Deus. Você sabe quando, na maioria das pessoas que elas acabam entrando em processos de depressão e tantas coisas assim, é um problema que precisa ser tratado. Mas você sabe quando isso começa, querido? Quando a pessoa ela diminui diante das circunstâncias, ela foca muito
no problema e ela esquece que todo problema tem uma solução. Ela valoriza muito, querido, exércitos valorosos. Se você olhar, por exemplo, lá para 1 Samuel capítulo 16, você vai encontrar um cenário, irmãos, um cenário de soldados, os mesmos soldados de Saul, que ganharam batalhas, e muitas batalhas, recebendo vitória da parte de Deus, agora ali, querido, sendo dominado por um homem, que colocou eles como refém de uma palavra. Refém da palavra de um homem, um exército todo. A Bíblia diz que o exército de Israel tremia quando Golias descia no vale e desafiava alguém para lutar com ele. Ou seja, refém de uma palavra, da palavra de um homem só. Vê se pode um negócio desse. Ou seja, o que eles enxergavam? Eles enxergavam um cara grande e um problema. O que muitas vezes se enxerga, por exemplo, diante das adversidades? Simplesmente problema. Sabe, querido? E quando Davi, ele chegou, querido, no mesmo cenário e ele ficou sabendo a respeito daquilo que estava acontecendo, primeira coisa, ele não queria saber quem era Golias de Gate, ele não estava preocupado com essas coisas. Primeira frase que Davi disse: quem é esse circunciso para confrontar o exército de Deus vivo? Até então, era um bando de soldados falidos que tremia de medo quando Golias falava. Quando Davi, com a visão diferente, chegou naquele lugar, ele chama esse mesmo povo de exército Deus vivo. O que nós enxergamos no cenário por onde nós passamos? O que aquilo traz para nós? Qual é a nossa visão? De problema realmente ou de solução? Eu trabalhei numa empresa, irmãos, eu não gosto de falar muito de trabalho não, só de falar de trabalho já cansa, né, irmãos? Trabalhei numa empresa japonesa, forjado, irmão, 6 anos. Meu Deus do céu, tinha que bater até continência, irmãos. Minuto por minuto, anotado no papel e tudo mais. Então, irmãos, funcionava mais ou menos assim, trazendo um resumo para você. Quando eu ia levar um problema para ele, eu ia dizer: olha, a gente está com um problema, por isso não conseguimos produzir esse mês e tal. Ele nem dava importância para isso, irmãos. Ele perguntava para mim: mas qual que é a solução? Eu não sei, eu estou falando do problema. Eu não sei qual que é a solução. Ele disse: isso não é nada. Ele falou: quando você tiver com a solução aqui, você me volta. Ele falou: problema, eu estou cheio. Ele falava. Eu falei: e eu agora, eu vou fazer o quê? Aí nós aprendemos, irmãos, a entender o porquê de cada coisa. Aconteceu tal coisa, mas o porquê que isso aconteceu? Desde quando isso vai acontecendo, essas mudanças assim, a gente começa a perceber mais algumas coisas, a gente começa a ficar mais sensível às situações e a condições. E a gente percebe, querido, que as coisas, primeira coisa, querido, as coisas não acontecem do nada. Do nada, pá, as coisas acontecem. Não é assim, irmãos. Assim como que para chover, por exemplo, primeiro vem pelo menos uma nuvem no céu, ainda que seja chuva passageira, tem que ter uma nuvem lá em cima. Irmãos, ou seja, as coisas vão acontecendo. As adversidades, os problemas na vida, na família, como que acontecem, querido? Problemas não resolvidos que vão sendo acumulados. E quando se percebe, bum, explode. É ou não é? Problemas que muitas vezes não são ajustados. É ou não é? Muitas vezes as coisas elas vão ali, querido, se acumulando, a pessoa fala assim: ah não, deixa para lá. Acontece mais um probleminha, a pessoa fala: ah, deixa para lá. Deixa para lá o quê? Irmãos, quem diz que as coisas se resolvem por si só? Negativo, irmãos. Os problemas da vida, eles são acumulativos. Enquanto eles não são resolvidos, querido, eles ficam lá. Eles permanecem lá. Você quer ver como eles permanecem lá? Pode passar 10 anos, irmãos, a pessoa não resolveu um problema. Primeiro confronto que tem, sabe o que alguém diz? Ah, mas também significa que o problema estava lá. Ele só foi descoberto agora, não foi resolvido. Entendi. Então as coisas não resolvem por si só. Enquanto não são ajustadas, não são resolvidas, elas permanecem lá. Ou seja, então, querido, quando nós olhamos, querido, para isso, nós começamos a perceber coisas assim que acontecem no mundo espiritual, irmãos. Muitas coisas vão trazendo, irmãos, até mesmo uma incredulidade muitas vezes. A pessoa ela deixa de crer hoje, ela crê numa coisa hoje, amanhã ela não crê mais. E muitas coisas vão, o próprio sistema do mundo, irmãos, vai implantando coisas na mente das pessoas. E elas, até o ponto de elas começarem a achar que as coisas elas são naturais, que as coisas elas são daquela forma. Até o ponto de ela começar a deixar Deus de lado, porque ela começou a ajustar já e se adaptar ao modo moderno de se viver, onde Deus não interfere mais.
Por exemplo, na educação dos nossos filhos, em um mundo, em um tempo em que Deus interfere mais, por exemplo, Deus não se envolve mais nos nossos relacionamentos, onde, por exemplo, Deus está lá, eu estou aqui, estou vivendo a minha vida, estou trabalhando, onde fica mais ou menos assim. Não, irmãos, eu não vou usar a palavra preocupação, porque Deus não tem preocupação, mas Deus, Ele se importa com os nossos filhos. Sim, Ele mostra. Se Ele não se importasse, Ele não mostraria como é que nós precisamos educar nossos filhos. Deus se importa com os nossos relacionamentos. Se Ele não se importasse, Ele não diria assim, ó, através de Pedro, ó, se você tiver assim, ó, de beição para tua esposa, você vai orar, eu não vou te ouvir. 1 Pedro capítulo 3 fala sobre isso, querido. Ou seja, se Ele não tivesse esse tipo de questionamento, querido, quando Abraão teve um problema com Sara e Abraão ficou meio duvidoso no que fazer, Deus disse naquele momento, Deus disse, Abraão, dá ouvido para Sara, faz o que ela está dizendo. Ou seja, Deus entra muitas vezes na causa, irmãos, e fala, ó, faz assim, está com dificuldade, faz assim. Por quê? Porque Deus, Ele quer ver o nosso bem. Por quê, irmãos? Porque em muitos momentos, até mesmo muitos homens de Deus, irmãos, em momentos de adversidade, não sabiam o que fazer, e não sabiam como fazer, e Deus, Ele entra com providência, amém, irmãos? Deus, Ele é um Deus de providência. Nós acreditamos, irmãos, que Deus, assim como Ele entrou com providência na vida de Davi, dando toda a direção, entrou com providência na vida de Elias, dando toda a direção, entrou com providência, querido, na vida de Jairo, dando toda a direção. Basta acreditar, e quando nós acreditamos, nós descansamos, nós simplesmente oramos, querido, e deixamos com que as coisas aconteçam. Sabe, irmãos, eu quero encerrar com essa fala agora, querido. Quando nós acreditamos, vou repetir, vou falar mais uma vez, quando nós acreditamos, nós oramos, querido, e nós deixamos lá, nosso foco é outro. Significa que estamos descansando. Alguém já está cuidando daquela situação. Irmãos, só existe um cuidador, irmãos. E quando nós passamos a cuidar de coisas que é para Deus cuidar, irmãos, Ele simplesmente abre mão. É como, por exemplo, quando Ele diz lá no começo do Evangelho de Mateus, ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou a outro. Como a nossa causa, a partir do momento que entregamos a causa para Jesus, está nas mãos dele. Mas quando queremos viver aquela causa, com a nossa preocupação, com o nosso incômodo, tomando a direção daquilo, Deus diz, bom, então vai e faz. Ou seja, por quê, irmãos? Isaías capítulo 42, verso de número 8, diz que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele é absoluto, irmãos. Ele é absoluto. Ele é o Senhor. Ah, eu e Deus resolvemos dar coisa. Eu e Deus? Nós somos dependentes dEle, em todas as coisas. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos teriam os engolidos vivos. O Senhor, querido, Ele faz todas as coisas da nossa vida. Desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu em um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera, Isaías 64, ou seja, Deus, Ele trabalha constantemente nas nossas vidas. Não existe eu e Deus, irmãos. Se Deus não entrar na causa, nada acontece. Se Deus entrar na causa, irmãos, nós não saímos da nossa cama de manhã. Se Deus entrar na nossa causa, irmãos, nossa vida não tem portas abertas. É frustração, decepção conosco mesmo e com outras pessoas, até mesmo com o próprio Deus. Deus entrar na nossa causa, querido, é depressão todos os dias, irmãos, imaginando que a vida não vale nada, que nada vale nada, não sei o que estão fazendo aqui, perdendo tempo. Se Deus não estiver no controle de todas as coisas, irmãos, tudo que olharmos, irmãos, vai ser ruim. Tudo que olharmos vai ser ruim. Família é só problema, é só enrosco. Filho é só... ter filho para quê? Se vem filho, vem problema junto. Amizade é para quê, irmãos? Não são amigos, são invasores. Eles entram na vida da gente. Ah, e aí, você fez tal coisa? Ah, não faz assim não, faz assim. Irmãos, se Deus não tiver na nossa mente, trabalhando no nosso coração, tudo que olharmos, irmãos, vai ser problema. E a pessoa, ela vai entender que a vida dela é um problema. Sabe, querido? Mas o Senhor, querido, assim como Ele diz no livro do profeta Isaías, que Ele troca o nosso coração de um de pedra para um coração sensível, coração de carne, para que venhamos realmente a buscar a direção dEle. Também a palavra do Senhor diz que Ele muda a nossa visão, para que nós venhamos a enxergar, querido, as coisas realmente como Ele quer que nós venhamos a ver. Amém, querido? Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, se eu estou falando das coisas daqui da terra, você não entende, quanto mais se eu falar das coisas de cima. Então, querido, aquilo que o Senhor Jesus, Ele mostra para cada um de nós,
a respeito da nossa família. Pode não ser da nossa casa, pode não ser a princípio aquilo que gostaríamos, mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano para as nossas vidas, Deus tem um plano para as nossas famílias. Nós precisamos acreditar. Se você acredita na oração intercessória, no poder da oração, irmão, seja de perto ou de longe, amém, glória a Deus. Se você acredita na oração só de imposição de mãos, não, eu tenho que pôr a mão, tenho que colocar a mão, tenho que lavar de óleo, enfim. Irmãos, se você acredita, ou seja, como que nós acreditamos, irmãos? Eu louvo a Deus no culto de segunda-feira, que é o culto de oração e intercessão. Eu louvo a Deus por isso, sabe, querido? Porque nós aprendemos a exercitar a nossa fé. Nós aprendemos realmente, querido, a confiar em Deus, a esperar realmente nele. Nós oramos por pessoas que a princípio, a gente olha, assim, meu Deus, coisas que realmente a princípio não se sabe o que fazer. Mas nós sabemos exatamente onde e quem nós precisamos buscar. Amém, querido? Você pode estar em situações que, como nós já tivemos em situações, em 30 anos de casado, nós já tivemos em muitas situações muito difíceis da nossa vida, irmãos. Difíceis, complicadas da nossa vida. E sempre a gente diz um para o outro, né? Olha, Deus respondeu nossa oração. Ó, Deus isso, Deus aquilo. É interessante a gente em casa conversar assim constantemente sobre as coisas de Deus. E nós entendemos, irmãos, que nós nunca estamos sozinhos, nem podemos estar. Nós somos muito vulneráveis, nós no natural somos como a erva, irmãos. Hoje, como a flor do campo também diz a Bíblia, hoje bonito, formoso, e amanhã murcha e já passa e não existe mais. Isso é o homem. Mas as coisas dos homens elas passam, mas as coisas de Deus elas são permanentes, amém, irmãos? Elas não passam, elas são eternas. Por isso, quando Deus libera a palavra para a nossa vida, querido, ela acontece porque Deus ele é poderoso. Você acredita nisso, irmãos? Amém, querido? Então, continua acreditando. Esse é o desejo do nosso coração. Você lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Será que você pode se colocar em pé um minutinho? Vamos adorar esse louvor, vamos entoar esse louvor, entregar a Deus esse cântico, que o Senhor é lindo sobre as nossas vidas. Eu acredito que esta pessoa que está aí fora sentada, ela pediu esse louvor não é por acaso. Isso é um ato de adoração, de mostrarmos ao Senhor que nós achamos o nosso Deus lindo, porque Ele é lindo sobre as nossas vidas. Então que você possa declarar nessa noite esse louvor, que você possa fechar os seus olhos nessa noite, aqui encerrando esse culto nessa noite, e possa declarar que lindo Ele é, amém? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Que o Senhor possa nos levar à sala do trono essa noite. Aleluias. Que o Senhor possa preparar um lugar para as nossas vidas, assim como Ele tem preparado. Não é à toa que nós estamos neste lugar. O Senhor prepara uma nova Jerusalém, uma cidade santa, para nos recebermos. Aleluias. Então nós vamos declarar: então me leva à sala do trono,
Aleluias. Oh, então me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Aleluia. Então me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Oh Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Alcança os nossos corações, ó Pai. Alcança o coração dessa pessoa que está sentada na calçada. Deus, o Senhor conhece o coração, ó Pai. O Senhor conhece o oculto, escondido que há no coração dessa pessoa. O Senhor conhece os medos, as fraquezas. Oh Deus, a fragilidade dessa pessoa. Então, em nome de Jesus, nós clamamos por ela, Senhor. Por essa pessoa que se encontra, Senhor, abatida. Mas eu creio que o Senhor pode levantar, ó Deus. Aleluia. Só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. glória a Deus. Igreja, vamos declarar isso, somente a igreja, para que essa pessoa que está ouvindo esse louvor venha sentir a paz e o amor que nós temos por ela. Amém? A igreja. Então me pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva Pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Nós queremos dizer que essa igreja ama você, Deus ama você. E nessa noite, se você fechar os teus olhos aí onde você está, eu creio, falar com Deus, eu creio que Ele dos altos céus ouvirá a tua oração e te responderá. Não importa o que passamos, as nossas fraquezas, os nossos pecados, o qual cometemos, todos nós somos pecadores, cometemos pecado. Mas o Senhor é aquele que restaura as nossas vidas, e que Ele está com os ouvidos atentos a ouvir a nossa oração, a nossa adoração e o nosso arrependimento. Saiba que esta igreja ama você, independente de qualquer situação. Que você sinta esse amor, sinta esse cuidado por nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.